Pronto, finalmente agora está começando a gravar. Então vamos lá para a aula. Bom, meninos, como eu estava dizendo para vocês, na semana passada e ontem nós estudamos sobre a parte de replicação. Vimos toda a parte do procarioto e vimos como que se dá a duplicação da informação genética. Agora, a gente já começa a passar do processo do fluxo. Então, por exemplo, você tem o gene, que é uma estrutura física que está lá dentro, armazenada, e agora, quando aquele gene precisa ser transcrito, como é que acontece o processo da informação? Deixa eu só abrir, porque tem alguém pedindo aqui, Yuri. Então, vamos cá. Então, como que acontece a passagem dessa informação? Então, para a gente lembrar, quando uma célula ela precisa de uma determinada informação, essa informação ela vem principalmente em uma resposta. Então, o que acontece? A partir de algum estímulo que acontece naquela célula, existe uma sinalização para que, agora, aquela célula, ela acesse a sua informação genética, que está lá no seu DNA, e ela responda, então, aquelas mudanças do ambiente. Então, todo o processo que envolve o que vai definir do que vai ser transcrito, o que vai ser traduzido, é o que nós chamamos de regulação de expressão gênica, que é nada mais do que coordenar quais genes, quais proteínas vão ser produzidas em um determinado momento. Então, a célula, ela precisa ter um bom controle disso, até porque num tecido, o tecido é composto por várias células, todas aquelas células precisam ter a ativação daquilo ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que a informação, ela está lá na estrutura do DNA. É uma estrutura, é uma informação fixa. Então, não há uma mudança na estrutura do DNA. Então, no momento que existe a necessidade de produção de uma determinada proteína, agora o mecanismo de transcrição é então ativado. O que é a transcrição? A transcrição é o processo de síntese do RNA. Então, basicamente, ele é isso. Então, você tem o DNA, você tem aquele gene, e aquele gene agora vai ser convertido em um RNA ligado àquele gene. Deixa eu só abrir de novo. Gabriela. Então, essa transcrição, ela normalmente, ela reflete o estado fisiológico da célula. Então, ela reflete o que está acontecendo. E uma outra coisa é que esses genes, eles são variáveis. Então, não é todo gene que é expresso a todo momento. Então, dependendo da condição, é que cada coisa vai ser transcrita. E a enzima que vai fazer todo esse processo são as RNAs polimerases. Enquanto a gente tem na célula, para fazer a replicação, as DNAs polimerases, para transcrição, a gente tem as RNAs. Tem problema não, Gabriela? Tranquilo. Então, basicamente, o que é? A gente tem a informação no DNA dos genes, cada gene tem aqui a sua porção, e agora, aquele DNA vai servir como molde para fazer uma cópia fidedigna do RNA. E isto é o processo da transcrição. Porque agora, essa cópia de RNA depois vai ser traduzida para a formação, então, da proteína. Bom, existe uma grande diferença do processo da transcrição de procariotos e eucariotos. Primeiro, a gente começar a primeira diferença na composição dos genes. Então, por exemplo, os procariotos não têm introns e exons, eles só têm a presença de DNA de exônico, ou seja, DNA que vai ser traduzido diretamente. E uma outra coisa é que os procariotos não têm divisão de núcleo. Então, lá no próprio citoplasma, a parte da transcrição e da tradução, elas já vão acontecer uma seguida da outra. É diferente do que acontece no eucarioto. O eucarioto,
por ele ter introns e exons, ele vai fazer uma cópia desse RNA, esse RNA depois é processado para retirada do intron, e agora aquele RNA maduro sai do núcleo e se direciona para o citoplasma. E lá no citoplasma, ele é traduzido para fazer uma proteína. Então, o processo dele é muito mais complexo. Então, é tanto que este processo em eucarioto a gente vai dividir em duas partes. Hoje a gente vê uma parte, na segunda-feira, na segunda não, na terça-feira que vem a gente vê uma outra parte, que é a parte de processamento. Ô, professor, Oi, pode passar para o outro slide? nesse? O intron, ele é traduzido junto com o RNA? Como que Ele, funciona? ele é transcrito, então do DNA ele é transcrito para um RNA. Aí depois ele sofre um processo que a gente chama de splicing, onde ele é retirado e só fica o exon. Ah, mas Agora, no caso ele traduzir só vai ser traduzido o exon. ele passa de timina a uracila também. Oi? Ele passa de timina a uracila também. Também. Então, ele passa pelo processo de transcrição normal. Aí, depois é que a gente processa esse RNA. Entendeu? Entendi. Outra coisa, meninos, outra diferença que a gente tem é o fato da gente não ter o núcleo no procarioto vai fazer que, à medida que você produza o RNA mensageiro, que a bactéria ela produz o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro já vai ser traduzido. Por isso que a gente chama de um processo cotraducional. Então, da mesma maneira que já começa a acontecer a transcrição, já começa a acontecer a tradução daquele RNA que já começa a ser produzido. Já no eucarioto, a transcrição ela é pré-traducional, porque primeiro produz todo o RNA. Esse RNA, então, ele é processado para então ele ser direcionado para o núcleo para ele ser traduzido. Então, aqui acontece um e depois que vai acontecer o outro. Aqui, no procarioto, acontece um e já vai acontecendo o outro. Então, acontece os dois ao mesmo tempo. Bom, quando a gente fala da transcrição, ela é um processo muito mais simples do que a replicação. Por quê? Porque, basicamente, você vai precisar de três elementos. Primeiro, você vai precisar do DNA, você vai precisar do DNA porque ele vai servir como molde para a fita. Você vai precisar de uma enzima, que é a marca chamada de maquinaria de transcrição, que é praticamente a RNA polimerase, e você vai precisar dos ribonucleotídeos. Então, essas três substâncias são só elas que são necessárias para fazer a transcrição. Lembrando que lá na replicação você precisava de um monte de enzima para que acontecesse o processo. Ok? Então, aqui ela se torna um processo muito mais simples. Então, basicamente, o que vai acontecer é que a enzima, que é a RNA polimerase, ela vai abrir uma bolha de transcrição. E a partir dessa bolha de transcrição, vai começar a acontecer a formação da fita de RNA. Se vocês perceberam, a todo momento, quando eu falava de replicação, eu falava de forquilha. Aqui eu resolvi falar de bolha. Por que essa diferença? É bolha porque simplesmente se abre, mas acontecida a replicação, isso volta ao normal. A forquilha não. Então, uma vez aberta a forquilha, ela já vai se separar e formar duas fitas filhas, entendeu? Então, normalmente, para a transcrição, a gente chama de bolha, ok? Então, a bolha é a enzima abrindo as duas fitas, e ao ela abrir as duas fitas, ela também já começa a fazer a fita de RNA, ok? Isso que é enzima RNA polimerase. Bom, para a gente entender esse processo todo, a primeira coisa que a gente precisa entender é as características dos genes. Então, a gente já falou um pouco desses genes quando a gente viu a aula de genes, no entanto, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Primeiro, existe uma diferença entre procariotos e eucariotos na composição de um gene. O que existe? Nos eucariotos,
Os genes, eles são transcritos individualmente. E, por isso, eles apresentam um RNA que nós chamamos de RNA monocistrônico. O que é? É um RNA que, na sua composição, só tem uma proteína vindo de um único gene. Então, lembre-se que o eucarioto tem uma região promotora e operadora única para cada gene. E os procariotos, eles apresentam as suas estruturas em operon. Ou seja, ele apresenta um promotor e operador para genes que tenham as suas funções parecidas. Então, ele transcreve de uma única vez. Justamente por ele ter mais de um gene em uma única molécula de RNA, os genes, as moléculas de RNA em procariotos, são chamadas de policistrônicos. Significa que em uma única molécula, então aqui, lembre-se que eu falei para vocês do operon LAC, quando a gente corrigiu a atividade, que era o operon que dava origem às proteínas que estariam envolvidas na degradação da lactose. Então, aqui eu tenho um operon. Então, se acontecer a transcrição, que é a passagem do RNA, do DNA para RNA, vai vir um RNA. No entanto, dentro desse RNA, a gente vai ter informação de mais de um gene. A gente vai ter aqui informação em roxo da beta-galactosidase, a gente vai ter aqui em laranja a permease e a gente vai ter a transacetilase. Então, existem 3 genes em um único RNA. E isso vai fazer que um único RNA consiga ser traduzido para a formação de 3 proteínas diferentes. Em procarioto, que isso acontece. Em eucarioto, só vai ter um único gene por RNA, ok? Bom, aqui novamente mostrando. Então, aqui o operon LAC, ou um operon, em procariotos, que você tem 3 genes aqui envolvidos. Quando acontecer a transcrição, vai levar à formação de uma única fita. No entanto, essa fita pode ser traduzida em pontos diferentes para a formação de 3 proteínas diferentes. No caso do eucarioto, vai ter apenas uma única fita que vai dar origem a apenas uma única proteína. Você não tem o mesmo RNA dando origem a mais de uma proteína diferente, ok? Entendido? Sim, meninas? Leonardo disse sim. O restante, bora lá. Bianca, Vitor, Vanessa. Ok, então vamos continuar. Bom, uma outra coisa que é interessante a gente saber é que, enquanto você tem uma única molécula de DNA, um único gene, aquele gene pode dar origem a vários RNAs ao mesmo tempo. Então, não é porque porque existe a transcrição que você vai ter apenas uma única cópia. No mesmo gene, você pode ter várias RNAs polimerases se ligando e formando várias cópias do mesmo RNA, que, consequentemente, cada molécula vai ser transcrita, vai ser traduzida em uma proteína diferente. É por isso que a gente fala que o RNA, ele é o sinônimo da produção de proteína. Então, normalmente, a maioria dos indivíduos, a quantidade de RNA corresponde depois à quantidade de proteínas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, por exemplo, a gente faz uma pesquisa, e aí a gente está querendo dizer que, ao infectar um camundongo com uma bactéria, aquela bactéria vai induzir a produção de citocinas, ou de moléculas inflamatórias. E eu estou querendo dizer se, por exemplo, se nessa minha pesquisa eu quiser analisar a expressão, se a molécula inflamatória está aumentada durante o processo da infecção pela bactéria, eu não posso trabalhar com DNA, porque o DNA é uma informação estática. Então, se eu tenho aquele gene da molécula inflamatória, se eu olhar no DNA, só vai ter uma cópia. Agora, o RNA e a proteína, eles já representam o estado funcional.
Por exemplo, se eu estou querendo dizer que uma bactéria, ela estimula a inflamação, eu tenho que analisar essas moléculas inflamatórias pelo RNA. Então, eu pego, extraio o RNA daquelas células dos camundongos e avalio quanto de RNA que aquele camundongo tem relacionado àquele gene. A mesma coisa se eu quiser saber a proteína. Então, eu pego o mesmo tecido, faço a liberação, a disjunção das proteínas e analiso se aquela proteína está sendo mais expressa ou menos expressa. Isso significa que sempre que você quiser saber de uma informação fisiológica, você tem que ir em algo que expresse esse estado. E esse estado só é expresso quando a gente faz tanto RNA ou a proteína. Qual é o mais confiável? A proteína. A proteína, porque ela é o último estágio daquela situação. Então, por exemplo, se eu estou vendo inflamação, eu não posso olhar o gene lá no DNA, porque é uma informação estática. Mas eu posso ter uma ideia do RNA, mas certeza mesmo eu só tenho quando eu vejo a proteína. Por quê? Porque muitas vezes aqueles RNAs que são produzidos não podem ser traduzidos em proteínas, mas isso é assunto para mais para frente da nossa disciplina. Ok? Bom, é isso, faz sentido, né? Então, o RNA e o DNA, o RNA e a proteína é a informação final. Então, por exemplo, se você quiser dosar alguma coisa, dose sempre proteína. Isso é o que vai fazer mais sentido sobre o processo, entendeu? É por isso que a gente usa, às vezes, ELISA, porque o ELISA você dosa as citocinas, ou você dosa os marcadores inflamatórios, e aí você está dosando a proteína. Ela é muito mais fidedigna do que, às vezes, você fazer a expressão gênica. Agora, em procariotos, sempre que você tem o RNA, você vai ter a proteína, porque o procarioto ele não vai gastar energia fazendo RNA e depois perdendo esse RNA. Então, em bactérias é muito característico que uma coisa leve a outra, que um RNA leve a uma proteína, ok? Agora vamos falar um pouco sobre o RNA. Então, o RNA, o que é? O RNA é o produto da expressão gênica. A expressão é a conversão desse DNA em um RNA. Da mesma maneira que o DNA, ele também é uma molécula linear de polinucleotídeos. Só que esses nucleotídeos agora, ribonucleotídeos. Ele também tem o mesmo esqueleto que o esqueleto do DNA, que é o grupo fosfato, o açúcar e uma base nitrogenada. A única diferença é que ele vai estar, na maioria do seu estado, em fita simples. Por que na maioria do seu estado? Porque existem alguns vírus que são RNA, fita dupla. Mas, em quase todos os seres vivos, você vai encontrar a molécula de RNA, ela em fita simples. A outra característica dela é que, ao invés dela ter uma timina, ela vai ter uma uracila como base nitrogenada. Além disso, ela pode ter regiões de pareamento, aonde muitas vezes a própria fita, então aqui, por exemplo, você tem uma única fita de RNA, ela se liga em uma na outra. E também, uma outra característica é que muitas vezes os RNAs eles se ligam a moléculas de DNA. E a gente vai ver lá na frente da nossa disciplina que isso é extremamente importante para regular se genes serão produzidos ou não. Bom, então, a molécula de RNA, ela é basicamente idêntica à molécula de DNA. A única diferença é a troca, principalmente, da timina pela uracila. E, além disso, o açúcar deixa de ser uma deoxirribose e passa a ser, então, uma ribose. Ok? Bom, quando a gente fala do RNA, a gente tem diversas moléculas de RNA e a gente já viu isso na primeira aula lá de estrutura. Os mais conhecidos e que a gente fala muito desde o ensino médio são RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. Mas a gente tem, com o passar do tempo,
principalmente com o passar de entender muito mais esses RNAs, a gente tem outros RNAs, como, por exemplo, RNAs de interferência ou microRNAs, que vão estar ligados ao controle de expressão gênica. Pequenos RNAs também vão estar ligados ao controle de expressão gênica, principalmente a processamento de moléculas. E também a gente tem os RNAs do tipo SRPs, que são moléculas que vão estar ligadas a reconhecimento de sinal. Por exemplo, o RNA xiste. Lembra que a gente falou lá em genética que uma das moléculas do cromossomo X, ela é extremamente novelada, e isso porque o xiste, ele é um RNA do tipo SRP, que ela reconhece um sinal e ela age sobre as moléculas de DNA. Quais as características do RNA? Então, todo RNA, ele é sintetizado a partir de um DNA. Isso, você não consegue sintetizar RNAs, claro que em vivo, de uma maneira aleatória. Você precisa de um molde para conseguir fazer isso. Quem faz o processo da transcrição é a enzima RNA polimerase, DNA dependente. Por que DNA dependente? Porque ela precisa do molde do DNA para poder fazer a complementação. Nesse RNA, a gente tem 4 ribonucleotídeos, ATP, GTP, UTP, CTP, adenina, guanina, uracila e citosina. Peraí, pergunta aqui de Leonardo. Professor, mais para frente você vai falar sobre retrovírus? Sim, lá na frente eu vou falar. Vou falar um pouco sobre eles, principalmente na parte de controle de expressão gênica. Mas vocês vão ter muito mais sobre retrovírus na microbiologia com o Guilherme do que comigo, entendeu? Mas eu vou falar deles. Vocês vão entender algumas coisas sobre como funciona. É porque, por exemplo, a gente tem muito material, até hoje, inserido dentro das nossas células que vem de retrovírus. Entendeu? Eu vou falar nesse sentido. Guilherme vai falar um pouco, por exemplo, de como funciona o vírus do HIV dentro de uma célula, que é um vírus que ele converte essa molécula de RNA em DNA e ele insere a molécula dele dentro da molécula do hospedeiro. E aí ele fica lá durante muitos anos e é o estágio que a maioria dos pacientes que são HIV positivos ficam anos sem manifestar nenhum sintoma. Aí, num determinado escape, que a gente não sabe até o que é esse momento, ele sai e começa a se replicar, e esse indivíduo começa a ter vários problemas e ele se torna AIDS positivo. A gente não chama mais de aidético, mas AIDS positivo. Bom, continuando aqui. O RNA, da mesma maneira que o DNA, ele é sintetizado do sentido 5', 3'. Então, se eu tenho uma fita que é do sentido 5', 3' para um sentido, e na outra 5', 3' para o sentido, em somente uma dessas fitas é que vai ser feita a cópia do RNA mensageiro. Que cópia depende do gene. Isso vai depender, cada gene vai seguir ou em um sentido ou em outro. Bom, a maioria da enzima, ela utiliza a fita senso, ou seja, a fita que está indo no sentido 5', 3', como molde, que está indo no sentido da abertura da bolha de replicação. No entanto, toda vez que existe essa alteração, essa produção da fita de RNA, não existe nenhuma alteração no molde de RNA. Então, a informação ela continua lá inalterada pelo processo. Como que se dá a ação? Exatamente igual. Então, a síntese da RNA polimerase vai ser igual à síntese da DNA polimerase. Então, você tem aqui o carbono, o nucleotídeo, na verdade, e aí, no carbono 3, você tem ali os 3 fosfatos, você vai ter a quebra de um fosfato e a liberação desses 2 fosfatos. Então, da mesma maneira, a enzima ela age pela presença de magnésio. E aí, após o corte e a liberação dos fosfatos, aquele nucleotídeo ele é inserido no carbono 5 disponível ali, no carbono 5 disponível ali do nucleotídeo anterior. Então, da mesma maneira, a inserção 5', 3'. Igualzinho acontece com a DNA polimerase. Não existe nenhuma diferença. Ok? Entendido isso, meninos?
Alguma dúvida nesse processo? Meninos? Bora, só Leonardo disse que entendeu, todos os outros entenderam? Creio que sim, é ótimo. Mas vamos lá. Bom, vamos então falar agora como que acontece a transcrição em procariotos, ok? Bom, o procarioto é uma coisa bastante simples. Ok, exatamente, na atividade é que vocês vão descobrir se vocês entenderam bem. Então, vamos lembrar da estrutura de um gene. Então, o gene tem a sua região promotora e operadora, e existe a região que vai ser codificada, que é a região do DNA, que vai ser codificada em RNA, e existe uma região terminadora. Então, basicamente, em todo o processo, acontece a ligação da enzima nesse ponto, a enzima transcreve o gene e ela chega na região terminadora, ela se desliga. E ao ela se desligar aqui, ela pode voltar para a região promotora. Então, é um ciclo. Claro que esse ciclo depende, então, da produção, da necessidade daquela bactéria, daquela proteína. Bom, como que foi que se descobriu os processos? Então, Kornberg, que foi a mesma pessoa que descreveu as DNAs polimerases, ele também descreveu as RNAs polimerases. Então, Kornberg é uma das pessoas que ganhou 2 prêmios Nobel. Primeiro, um prêmio Nobel pela DNA polimerase, porque ele descobriu o processo da replicação, e um segundo Nobel, então a pessoa que ela não está satisfeita com um único Nobel, ela precisa de 2. O segundo Nobel ela ganha porque ela descobre a ação da RNA polimerase, que está ligado, um binóbel. Não, nos 2 casos é o Nobel da Química. Então, porque envolve processos químicos, você entender tanto a maioria dos Nobels ligados à biologia molecular, eles não são Nobels da medicina, eles são Nobels da química. É tanto que a do ano passado, que foi do CRISPR, que é o uso do CRISPR para edição, também foi um Nobel de Química. Mas voltando aqui, então, Kornberg tem 2 Nobels, então o segundo Nobel é porque ele consegue descrever a enzima que está ligada ao processo da transcrição. Claro, em procariotos. Então, ele trabalhava com Escherichia coli, e aí ele conseguiu descobrir esse papel. E ele conseguiu descobrir que a enzima, ela não é uma enzima única, que ela é uma enzima chamada de uma holoenzima, que é uma enzima que apresenta um princípio ativo da enzima, mas ela apresenta também um cofator. Então, essa enzima, ela tem basicamente algumas subunidades. Subunidade alfa, 2 subunidades beta, uma beta chamada beta, outra beta-linha, e o fator que nós chamamos de fator sigma. Já vou mostrar na figura o que é isso. Então, ela é uma enzima que ela se liga ao DNA, e a partir do momento que ela se liga ao DNA, ela começa a fazer a síntese da molécula de RNA. Ela normalmente ela se liga na fita senso, que na verdade, ela se liga na fita antissenso para fazer uma molécula senso. A gente já vou explicar o que é isso. Então, essa daqui é a estrutura da holoenzima. A holoenzima é porque ela tem várias subunidades. Ela tem 2 unidades alfa, 2 unidades beta, sendo que uma é chamada de beta, outra de beta-linha, e ela tem um fator que é chamado de fator sigma. Então, cada subunidade vai ter um papel. Por exemplo, a unidade alfa, ela se liga ao promotor. A subunidade beta, ela liga os nucleotídeos na fita do RNA. E a subunidade beta-linha, ela se liga à molécula de DNA. Então, uma parte se liga ao DNA, outra parte vai inserindo os nucleotídeos de RNA, e a outra parte é que posiciona aonde, basicamente, esse material precisa ser iniciado. Quando a gente fala da transcrição em procariotos, essa transcrição ela tem 3 etapas, da mesma maneira igual à replicação.
A etapa de iniciação, que é aquela etapa que como vai se definir para começar o processo. A etapa de alongamento, que é justamente a produção da molécula de RNA. E, por fim, a terminação, que é justamente aonde termina aquela fita, aonde termina o processo da transcrição. Ok? Então, basicamente, é isso. Primeira parte é a ligação da enzima na fita de DNA para que a maquinaria ela seja, então, feita, ela seja, então, iniciada. Após tudo ligado nesse processo, acontece a parte de elongação, que é, agora, a enzima conseguir começar a sintetizar aquele RNA, até o momento que chega na terminação. É onde essa enzima termina o processo da transcrição. Então, lá no processo, ocorre a liberação, nessa região, ocorre a liberação da RNA polimerase e a liberação do RNA para que agora ele vá para a maquinaria de tradução. Ele está liberto para que agora a tradução desse RNA comece. Então, vamos lá. Vamos começar pelo processo da iniciação. Uma coisa muito específica é que, lembre que eu falei para vocês que todo gene tem a sua região promotora e operadora. A região promotora e operadora, elas são marcadas em pontos muito específicos do gene. Então, vamos dizer que eu tenho o meu gene e esse gene começa aqui para frente. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Então, o meu gene, ele começa aqui, nesta região, mais um. Por que mais um? Porque aqui vai ser inserido o primeiro nucleotídeo. O que acontece? Se eu voltar 10 bases anterior daquela região, eu vou ter uma região chamada menos 10. E outra região chamada menos 35. Essa região menos 10 e menos 35 são regiões importantíssimas para o início da transcrição. E elas acontecem na região promotora. Por quê? Porque a enzima vai depender destas duas regiões para que isso tudo aconteça. Quando a gente compara diversas bactérias e diversos genes de diversas bactérias, todas elas vão apresentar essa região menos 10 e menos 35. Agora, para que serve essa região menos 10 e menos 35? Ela serve para justamente fazer com que a enzima se ligue naquele processo. Como? Então, a primeira coisa, aqui, deixa eu posicionar. A primeira coisa que tem que acontecer é que eu falei para vocês que a RNA polimerase, deixa eu voltar aqui para o meu laser, a RNA polimerase ela é uma holoenzima, que ela tem a região alfa, as betas, e tem o fator sigma. Normalmente, esse fator sigma, ele não fica ligado à enzima. No entanto, quando ele se liga à enzima, o fator sigma posiciona a RNA polimerase na região do promotor. E a partir do momento que ele é posicionado, e ele é posicionado aonde? Justamente nesta região menos 35. Porque nesta outra região, menos 10, é onde a bolha de replicação vai ser aberta. E para que, a partir dali, a RNA polimerase, ela consiga inserir o primeiro nucleotídeo na região mais 1. Vamos para o próximo desenho, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela se liga ao fator sigma. Aqui, ela está ligada a esse fator sigma, que está aqui.
Uma vez ela ligada ao fator sigma, o fator sigma vai posicionar a RNA polimerase na região menos 35. Uma vez agora ela posicionada, agora na região menos 10, a bolha de replicação, ela começa, então, a ser aberta. E aí, quando chegar nesta região mais um, que é o primeiro nucleotídeo do gene, vai ser inserido o RNA correspondente. Então, aqui mostrando novamente. Então, nesse ponto, você tem a enzima se ligando, se posicionando pela região menos 35. Na região menos 10 acontece a abertura da fita para que na região mais 1 seja inserido o primeiro nucleotídeo. E agora, esse nucleotídeo vai ser inserido até chegar ao final daquele gene. E aí, é exatamente isso que vai acontecer. A enzima se liga naquele ponto, ela vai estendendo, vai percorrendo todo o DNA, no sentido 5' 3', e vai, então, produzindo a molécula de RNA correspondente àquela fita. E isto vai acontecer ao longo de todo o gene. Por quê? Por que ao longo de todo o gene? Porque essa síntese, primeiro, ela acontece no sentido 5', 3' daquele gene, vai se inserindo os RNAs, vai quebrando, então, os três fósforos, deixando apenas um. Esse fósforo vai se ligando na hidroxila livre do carbono 5, e aí, então, a fita de RNA vai sendo sintetizada. Da mesma maneira, você precisa de um DNA, então, se aqui foi no DNA você tinha uma guanina, aqui no RNA você vai produzir uma citosina. Se aqui você tinha uma citosina, você vai produzir uma guanina aqui. Se aqui tem uma adenina, não vem uma timina, vem sim uma uracila. Então, a cadeia de RNA, ela vai sendo produzida. Agora, uma grande característica é que, para produzir o RNA, a gente não precisa de um primer iniciador, como acontecia na DNA polimerase, onde a primase colocava aqueles iniciadores. Aqui não precisa que eles sejam. A fita, ela consegue ser formada, basta com que a enzima seja posicionada. E quem posiciona? O fator sigma, ok? E como isso termina? Termina porque, em um determinado momento, existe uma sinalização para o término daquele gene. Essa sinalização, ela pode acontecer por dois fatores. Um fator que é dependente de uma proteína, chamada uma proteína Rho, e um fator que é independente dessa proteína. O que é essa proteína Rho? A partir do momento que o RNA ele é formado, existe uma enzima que ela tem a capacidade de como se fosse analisar aquele RNA. Então, ela vai percorrendo aquele RNA. Só que existe uma grande questão. Por exemplo, a partir do momento que o RNA ele é formado, essa proteína ela pode se ligar nele e ela vai percorrendo a fita. Só que ela tem uma velocidade que é um pouco maior do que a enzima. Então, em um determinado momento, pode ser que ela alcance. E ao ela alcançar, ela vai desmembrar a enzima, a fita e o DNA. Vai separar tudo isso. Para que isto aconteça, para que essa terminação aconteça, é preciso que este RNA que é formado, ele é formado e que na porção final dele existe uma grande quantidade de citosina. Agora, vocês devem estar perguntando, Lucas, o que tem a ver a citosina com essa história? Tem porque, lembre-se que eu falei para vocês que entre guanina e citosina precisam de 3 pontes de hidrogênio, e entre adenina e timina só precisam 2, ou adenina e uracila só precisam de 2. O que acontece?
Quando essa região final for muito rica em citosina, a enzima, quando ela faz 3 pontes de hidrogênio para ligação, é muito mais demorado do que quando ela faz 2. Então, ela desacelera. E é por isso que a enzima Rho tem a capacidade de alcançar e separar a fita. Então, é importante que lá nesta região final do gene, né, dessa região final aqui, nessa região final do gene, onde já não está, o gene todo, que era a parte funcional do gene, já foi praticamente toda transcrita, essa região seja rica em citosina. Porque ao ela ser rica em citosina, a enzima vai demorar muito para fazer esse processo. Então, a Rho, ela percorre a fita revisando, e como aqui demorou, ela vai acabar alcançando a fita. E ao alcançar a enzima, ela acaba separando tudo. Então, essa terminação é chamada de terminação Rho-dependente. No entanto, ela é vista em Escherichia coli e em algumas bactérias. Mas na mesma Escherichia coli, a gente pode também ter um outro tipo de terminação, que é uma terminação que a gente chama de Rho-independente. Não é todo gene que tem a Rho, que consiga ser terminado pela Rho, que a transcrição consiga ser terminada pela Rho. Existem alguns casos que o próprio RNA que é formado, ele separa a fita da enzima. Para que isso aconteça, nesses RNAs, você precisa ter uma grande quantidade de adenina neles. Porque essa adenina vai ser convertida depois em uracila, na fita de RNA, e essas uracilas vão fazer que o próprio RNA forme um grampo. Então, aqui, ó, esse RNA vai se autoligando e vai formando um grampo. Quando esse grampo é formado, esse grampo faz uma tração da fita. Então, ele simplesmente puxa a fita de RNA da enzima. E ao ele puxar, essa estrutura toda, ela é separada. Então, aqui. Então, a partir do momento, a partir do momento que você tem essa formação deste grampo aqui, esse grampo traciona essa fita, e ao ele tracionar a fita, ele libera a fita de RNA do DNA. Então, aqui, como não tem a presença da enzima Rho, é uma terminação Rho independente. E para que ela aconteça, você tem que ter muita adenina e timina naquele final. Na Rho dependente, você precisa ter guanina e citosina naquele final. Então, a Rho que vai fazer a separação. Entendido? Então, aqui é o grampo, mais ou menos, que é formado. Então, pela presença aqui, ó, de adenina e uracila, elas vão se dobrando, e ao elas se dobrarem, elas fazem aquela atração. Então, aqui novamente. Então, aqui acontece o grampo, esse grampo faz com que esse DNA, ele simplesmente se separe, porque é como se eu tivesse isso daqui. Deixa eu pegar de novo meu fone de ouvido. Aqui. Peraí, meu fone de ouvido está todo emaranhado. É como se eu tivesse aqui a formação da fita. Então, ao formar esse grampo aqui, ele simplesmente é puxado. Gente, eu só preciso atender um segundinho uma ligação que é urgente mesmo. É uma pessoa que normalmente não me liga, e se ela está me ligando é porque realmente é uma ligação urgente, rapidamente. Só vou mutar.
Pronto, voltando aqui. Eu vou ficar. Na verdade, ela não conseguiu resolver o que ela precisava, mas eu estou aqui de olho nas mensagens dela. Qualquer coisa eu vou precisar parar de novo, viu, meninos? É porque é realmente uma situação meio complicadinha, essas coisas de saúde, e aí o pessoal fica... É uma amiga que tá grávida, e aí ela tá... Eles estão suspeitas de Covid, ela tá extremamente nervosa, por isso que eu acabei parando. Ela vai me mandar um resultado do teste para eu analisar para ela, e aí qualquer coisa eu vou precisar parar de novo. Então, aqui voltando, meninos. Então, ao formar esse grampo, eu estava mostrando o grampo no fone de ouvido, né? Então, eu tenho aqui a fita. É como se, ao formar um grampo aqui, você faz com que esse RNA que estava preso na enzima RNA polimerase, então, ao eu dobrar, ele traciona e solta. Então, é exatamente isso que é feito na Rho independente. Então, só voltando, na dependente de Rho, você tem a Rho que percorre a fita toda, e ela, ao atingir, ela separa as duas. E na Rho independente, esse grampo que é formado, então, separa então, as duas fitas, ok? Entendido esse processo em procariotos, vamos, então, para eucariotos. Ficou tranquilo em procariotos? Tem alguma dúvida, meninos? Tranquilo. Ó, tô seguindo. Vamos cá. Peraí, só eu aqui responder aqui. Bom, só voltando aqui. Então, para os procariotos, então, para os eucariotos, esse processo é muito semelhante. A diferença é que, como nós somos mais complexos, esse processo também vai ser mais complexo. E a diferença é que muita coisa do que a gente sabe em procariotos, como eu tinha explicado para vocês na aula passada, em procariotos é muito mais fácil estudar. Então, a gente sabe como as coisas acontecem. Em algumas coisas em eucariotos ainda fica um pouquinho mais complexo. Primeiro, a primeira complexidade dos eucariotos está ligada à RNA polimerase. Enquanto em procariotos a gente só tem uma RNA polimerase, em eucariotos a gente vai ter mais de uma. Só que essa mais de uma é porque cada uma pode seguir um único tipo de material genético. Então, a gente tem a RNA polimerase, por exemplo, do tipo 1, que elas vão estar ligadas aos RNAs ribossomais. O que é o RNA ribossomal? São os RNAs que vão dar a formação do ribossomo. Então, ela é específica para eles. A grande maioria dos genes que normalmente codificam os RNAs que vão levar a proteína são codificados pelos RNAs do tipo 2. Além deles, alguns pequenos RNAs, alguns outros RNAs nucleares também vão estar envolvidos nesse processo. E a RNA polimerase do tipo 3, elas são genes que vão estar ligados a RNA transportador, a RNA ribossomal do tipo 5S, a outros pequenos RNAs de interferência, sinalizadores, também outros pequenos RNAs clássicos. Então, o mais importante para a gente é justamente a RNA do tipo 2, porque a grande maioria dos genes que envolvem proteínas vão ser transcritos por eles. Então, quando a gente compara aquela questão do menos 10, menos 35 em procariotos, a gente vai ter algo muito semelhante em eucariotos. O que vai acontecer em eucariotos? Basicamente, a gente vai ter regiões muito parecidas. Enquanto em procariotos a gente tem a menos 10, em eucariotos a gente tem a menos 25.
O que é menos 10? Então, aqui eu tenho GM mais 1, então é menos 10 nucleotídeos. E aqui, então, vai ser menos 25 nucleotídeos. E, enquanto eu tenho a região menos 35 em procariotos, eu vou ter a região menos 75 em eucariotos. Mas o processo é o mesmo. Então, lembre-se que o fator sigma posicionava a enzima aqui, na menos 35, e a bolha era aberta na menos 10. Aqui, as enzimas vão ser ligadas na região menos 75, e na região menos 25 é onde a forquilha ela inicia. Qual é a grande característica? A gente tem um nome muito específico para essa região menos 25. E ela, por quê? Porque ela é muito importante para o processo de iniciação, que é uma proteína, é uma região chamada de Tata Box. Nessa região, basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela que vai ser reconhecida para formar todo o processo. Bom, além da enzima RNA polimerase, lá em procariotos a gente só tinha RNA polimerase e o fator sigma. Aqui, o processo já é um pouquinho mais complexo, que a gente vai ter vários fatores de iniciação que vão agir ali. A gente tem fator de iniciação do tipo 2A, 2B, 2E e 2F. Vocês devem, meu Deus do céu, Lucas, não vou conseguir decorar. Vai sim, que vai ser super simples. Então, basicamente, o que acontece é, o primeiro passo, lembre-se que eu falei que existe esta região chamada Tata Box, vai existir uma proteína ligadora de Tata. E essa proteína ligadora de Tata, ela vai ligar justamente nessa região Tata Box, nessa região aqui. Ao ela se ligar aqui, ela vai recrutar uma proteína chamada fator de transcrição do tipo 2B. E essa 2B, ela se recruta agora a 2F. E a 2F está ligada à DNA polimerase, do tipo 2. Ao acontecer agora a presença, a ligação entre 2B e 2F, elas duas vão alinhar lá no promotor. E, após alinhar, elas vão recrutar um outro fator de iniciação, que é chamada de 2H, que é uma helicase. Helicase, o que ela faz? Corta pontos de hidrogênio. E aí, vai abrir a bolha, vai acontecer a presença da 2H, que vai desenrolar tudo, e agora a 2H e a 2E vão posicionar para que tudo se alinhe, e agora a RNA polimerase, ela comece a agir. Assim, meu Deus, Lucas, que coisa complexa. Então, vamos mostrar aqui que talvez fique mais fácil. Então, aqui eu tenho a proteína, a região Tata. Ao ter a região Tata, eu vou ter uma proteína que reconheça essa região Tata. Essa proteína que reconhece a região Tata, ela ativa 2B. Então, 2B vem e se liga aqui. Ao 2B se ligar aqui, vai recrutar 2F, e 2F já está ligado a DNA polimerase, a RNA polimerase. E junto com E e com F vão ser posicionados, todo esse complexo vai ser posicionado naquela região. E após acontecer a abertura da bolha, a enzima agora, tudo se desloca e a enzima começa a agir, fazendo com que ocorra o início da transcrição. Entendeu? Então, ou seja, todas essas enzimas vão fazer o mesmo papel que o fator sigma faz nos procariotos, que é, primeiro, reconhecer a região, recrutar a RNA polimerase para aquele lugar, posicionar a RNA polimerase naquele lugar, abrir a bolha para que, então, a RNA polimerase, ela, então, comece a agir.
Uma vez feito isso, agora todos aqui, ó, todos esses fatores se ligam, o RNA começa a ser produzido, a partir daquele momento, então, começa a replicação. Então, aqui, ó, vamos lá aqui de novo. Então, o RNA, ele se liga na região do DNA, a região Tata Box é reconhecida, o complexo da enzima é chamado para cá, ele se posiciona, e ao ele se posicionar, agora todos esses fatores são deslocados e a fita então começa a ser produzida. Ok? Alguma dúvida? Meninos, agora, como que acontece o alongamento? Vai inserindo, como a gente já viu nos procariotos, e como que acontece essa terminação? Ninguém sabe. Então, a gente não sabe até hoje como termina a transcrição do eucarioto. A gente sabe que existe uma região de terminação, mas ninguém sabe se existe Rho, se não existe Rho, se é dependente, se é independente esse processo. Entendido? E aí, agora, o que vai acontecer? Todo aquele RNA que foi produzido, ele é produzido da sua maneira íntegra, e agora ele é processado para retirar os introns. Então, você tem a produção desse RNA, esse RNA, ele ainda não é maduro. Para que ele seja maduro, ele precisa ser totalmente processado, os introns precisam ser retirados, e agora esse RNA maduro sem os introns, ele vai percorrer, vai sair do núcleo e vai se direcionar para o citoplasma. E lá no citoplasma agora, ele vai ser traduzido, ok? Assunto da nossa próxima aula, exatamente como que isto tudo acontece, como acontece todo esse processamento para que, então, esse material seja liberado no citoplasma. Da nossa próxima aula, não, porque a nossa próxima aula deve ter disparado para vocês já uma atividade, vocês já devem ter recebido uma atividade, vocês vão fazer a atividade, segunda a gente corrige essa atividade relacionada à replicação e à transcrição, corrige essa atividade e terça-feira que vem a gente fala sobre o processamento de RNA. Ok? Alguma dúvida, meninos, nesse processo? Foi tranquilo? Eu adoro transcrição, para mim é um dos assuntos mais legais. Eu adoro. E agora tá tranquilo, professor. Então, façam os exercícios e aí, então, a gente na próxima aula, a gente continua, a gente corrige, tira outras dúvidas que possam ter surgido nesses dois processos, ok? Entendido? Então, meninos, até amanhã. A gente se vê amanhã, a gente se fala amanhã. E boa semana para vocês. Bom restante de semana. Amanhã não, até segunda, não sei de onde que eu estou tirando amanhã. Então, bom restante de semana. A gente continua então, ok? Segunda-feira, na 2h50. Valeu, professor. Tenha uma boa noite. Tchau, boa tarde, boa noite. Valeu, valeu, tchau, tchau.